Salve pessoal, que vocês estejam muito bem. Eu sou o Marcelo Gris de Cajueiro, Caju, e estamos iniciando mais um episódio do Entrevista Aberta na trilha de carreira. E hoje estamos aqui com uma profissional sensacional que iniciou sua carreira com inteligência de mercado, mas resolveu migrar para produto, onde teve papéis relevantes em startups, muito ativa nas comunidades, como mulheres de produto, e hoje, além disso, é mentora. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cristina. Obrigada pelo convite. Oi, gente. Espero que estejam todos bem aí. Começa apresentando um pouquinho quem é a Camila sem tocar no profissional. Tá. A Camila é uma pessoa que gosta de viajar. Eu adoro viajar. Gosto de fazer passeios culturais, assim, de, sabe, visitar museu, aí tomar café. Eu sou uma pessoa também que eu gosto de sair pra papear, assim, dar uma fofocada. No geral, eu gosto de fazer bastante coisa, assim, né? Porque viajar envolve muitas coisas. Mas eu gosto de conhecer coisas novas, assim. Você já está numa cidade maravilhosa, né? Você está em Floripa? Isso, exatamente. E parece o sentimento que a gente tem é que a gente nunca conhecer, não conhece toda a cidade, sabe? Não conhece a ilha toda. É uma ilha grande com muita coisa gostosa para fazer, né? E profissionalmente, quem que é a Camila? Boa. Hoje eu atuo como Senior Product Manager, ou no bom português, né, gerente de produto. Então eu atuo como gerente de produto hoje numa empresa de educação. Atualmente eu estou responsável pela plataforma de educação que a empresa possui, que é focada em concursos públicos. E no próximo mês, né, esse mês basicamente, eu estou migrando ali para uma outra tribo mais focada em personalização, que a gente está criando um chat com IA e a gente tem diversas funcionalidades que estão usando inteligência artificial. E esse vai ser o meu foco aí nos próximos meses. Ó, que legal, vai dar para dar algum spoiler aí de inteligência artificial? Ah, dá sim, assim, a gente lançou hoje, né? O chat subiu hoje. Ah, que legal. E qual é a sua formação de base? Como é que você chegou a produto, assim, desde a formação da faculdade? No que você se formou? Bom, eu me formei em biblioteconomia. Eu vim para Floripa com 17 anos para fazer biblioteconomia, então eu morava numa cidade mais interior, assim, sabe? E eu morava no interior da cidade. Então eu tinha muita essa ideia de, tipo, eu gosto de biblioteca, gosto de ler. E daí, na época que eu fui buscar profissões, né, para fazer vestibular, eu vi que existia biblioteconomia. E na época eu achei o máximo, assim, né? Tipo, nossa, existe uma profissão para trabalhar na biblioteca e tal. Mas quando eu vim fazer o curso de fato, eu entendi a complexidade do curso, mas também a todas as possibilidades que a gente tem trabalhando, vindo, por exemplo, para uma capital, estando numa universidade. Você conhece pessoas diferentes, cursos diferentes, possibilidades diferentes. E daí eu conheci a área que foi onde eu comecei no mercado de trabalho, que foi inteligência competitiva ou inteligência de mercado, né? Então eu comecei fazendo estágio numa empresa, e era uma empresa que o time de inteligência era de bibliotecárias, né? Era de pessoas formadas em biblioteconomia. Porque muitas pesquisas eram feitas, muitos relatórios, muita pesquisa de informação, muita pesquisa qualitativa, tinha muito clipping, nem sei mais se isso existe, mas clipagem de notícias, sabe? Que a gente procurava notícias específicas para enviar todo dia às 7 da manhã, sabe? As coisas assim, existia. E eu trabalhei nessa área durante 7 anos, até eu resolver migrar para a área de produto. E explica um pouquinho melhor o que que biblioteconomia faz, assim, no final das contas, porque eu acho que é um termo que as pessoas ouvem falar e linkam com biblioteca, mas aí tem pesquisa. Como é que isso tudo funciona? Boa, eu vou falar que eu já me formei faz mais de 10 anos, tá? Então muita coisa atualizou ali no curso, mas quando eu entrei no, mas o princípio do curso sempre vai ser o mesmo, né? O profissional, o bibliotecário, ele é focado em entregar a informação correta para o usuário. Então, se você tem uma necessidade, o profissional ele vai te ajudar a resolver aquela necessidade informacional, né? Então, se você quer, por exemplo, achar artigos que te ajudem a construir uma tese, ou você está fazendo uma pesquisa e precisa de apoio para pesquisar fontes de dados, autores, esse profissional ele vai estar qualificado para te ajudar nisso, né? E daí, na época que eu estava trabalhando não, né, estudando na área de biblioteconomia, o curso ele estava indo mais para essa área de mercado. Então, a gente poder sair do espaço da biblioteca, na época, claro, já tinha essa possibilidade, mas o profissional ele pode trabalhar em arquivos, pode trabalhar em museus, sempre que tiver uma necessidade informacional envolvida, o profissional ele pode atuar.
E na época tinha muito isso voltado para empresas, da gente conseguir atuar dentro das empresas com pesquisas, análise de dados. Hoje o curso já evoluiu muito, muito, muito. Então, hoje os profissionais que estão fazendo biblioteconomia, eles têm uma habilidade maior e estudam mais dados, né? Então, eles também transitam bastante nessa análise de dados, análise informacional. Muitos profissionais de dados e cientistas de dados também que eu observo aí no mercado, eles têm também uma base no que a gente chama que é a ciência de informação, que vem a biblioteconomia, arquivologia e tudo mais. Então, hoje eu diria que a evolução do curso foi para dados, assim, mas basicamente é um profissional que ele tem que conseguir resolver uma necessidade que você possui, sabe? Então, quando eu migrei para a área de produto, eu tinha muita facilidade para fazer entrevistas com usuários, sem direcionar a pergunta, por exemplo, né? Eu tinha muita facilidade para encontrar informações, para poder correlacionar algumas coisas. Então, o curso ele traz muito isso. Claro que tem toda uma parte técnica para quem quer seguir na parte de biblioteca, né? Tem catalogação, por exemplo, que é super técnico. Então, você vai aprendendo também a mexer com os softwares que os profissionais utilizam hoje em dia nas bibliotecas. Então, é uma área que ela tem bastante expansão, assim, né? Você pode se formar e atuar em diversos contextos. E qual foi o link que você fez com o produto? O que que te acendeu ali para fazer essa migração? Então, eu atuava numa empresa, estava 7 anos numa empresa, que foi a empresa que eu comecei no estágio. E depois subir naqueles degraus, sabe? Que você faz o estágio, assistente, analista, nananã. E daí eu tava liderando a área de inteligência que a gente possuía. Então, eu cheguei a liderar, tipo, 15, 20 pessoas. E eram desafios bem complexos, assim, tanto no nível de liderança, quanto no nível de trabalhar com diferentes tipos de clientes, stakeholders, assim, porque a gente atendia, por exemplo, o Sebrae do Brasil inteiro, né? A gente atendia diversas instituições, tipo Sebrae, Senac, Senai, onde a gente lidava com profissionais bem diversos. E eu fazia tudo isso, só que chegou uma hora que eu cansei. Então, eu estava 7 anos naquela empresa, e eu estava nos 20 e poucos anos, e eu pensava assim, nossa, eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa diferente, sabe? Eu preciso mudar a minha vida, eu acho que todo mundo passa por isso, assim. E eu não sabia como fazer. Eu não tinha nem ideia de como eu ia fazer aquilo. Então eu achei que, por exemplo, eu deveria virar uma cientista de dados. Aí eu fiz um cursinho de Python, fiz um cursinho de R, odiei, detestei. Tipo, eu aprendi a mexer, foi legal porque eu aprendi a mexer, aprendi um pouco como funciona a programação, eu entendi como funciona, basicamente, né? Mas eu olhava aquilo e pensava, nossa, não é exatamente isso que eu queria fazer, sabe? E eu fui tentando, assim, coisas diferentes, até o dia que eu participei do TDC, que é o evento que tem aqui em Floripa, acho que tem em diversas cidades ali, mais voltado para tecnologia, mas tinha uma trilha para mulheres. E por acaso era a trilha de mulheres de produto. Então era uma trilha no TDC só para mulheres que atuavam como product managers. E como era uma trilha para mulheres, e eu não tinha, eu não entendia nada da área de tecnologia, nada assim, eu resolvi participar porque eu pensei, pode ser diferente, sabe? E foi o que mudou realmente para mim, assim. Então, naquela trilha que era só para mulheres, começaram a explicar o que o gerente de produto fazia, quais eram as qualificações. Aí eu comecei a escutar e pensei, nossa, eu acho que eu sei fazer isso, sabe? Eu acho que talvez possa ser um caminho para mim. Porque tinha muito do que eu já atuava, né, como gestora de pessoas, né? O Product Manager não é um gestor de pessoas, né? Mas ele precisa saber ter uma liderança indireta, precisa saber dialogar com diversos stakeholders em diversos contextos. Então, eu acreditava que eu tinha ali algumas características. E daí, depois daquela trilha, eu conheci a comunidade Mulheres de Produto. Na época, era presencialmente, né? Hoje é a maior comunidade de produto que tem no Brasil, pelo Slack. Mas na época era presencial, e daí eu me ofereci para ser voluntária. E daí, nesse me oferecer para ser voluntária, eu acabei conhecendo pessoas que atuavam com produto aqui em Floripa, porque era tudo muito restrito, né? Quando a gente não trabalhava home office, era tudo muito local. Então, eu conheci as pessoas de produto em Floripa. Aí eu comecei a fazer um curso pela Udemy, tipo, R$ 20, sabe? Aqueles cursinhos iniciais, assim, para entender se eu realmente queria, se eu entendia, se fazia sentido. E daí foi onde eu comecei a investir um pouco mais. Então, fiz curso de Udemy, comecei a fazer cursos mais caros na área de produto, fiz cursos de Scrum, porque na época eu entendia que eu tinha que começar como Product Owner para depois ir para Product Manager. Então, eu fui aprendendo tudo isso
até o momento que a oportunidade surgisse. Então, eu consegui trocar da empresa que eu estava, né? Eu saí dessa empresa que eu estava 7 anos para ir para uma outra empresa, ainda na área de inteligência. Mas ali dentro daquela empresa eu comecei a sinalizar que eu queria trocar de área, né? Eu queria ir para a área de produto. E coincidiu que essa empresa precisava de um PO, né? Então tinha um time de tecnologia, mas não tinha PO. Aí foi feita uma consultoria de Agile e o especialista falou: a gente precisa de um PO. Daí, como eu sempre falei que eu queria muito fazer, que eu estava ali fazendo cursos, eles falaram: então pode ser a Camila, já que ela quer fazer, sabe? Então eu vou deixar ela fazer, assim. Então foi assim que eu comecei na área de produto, né? Legal que você já levou diversas skills do seu outro trabalho, né? Super. E é o que a gente sempre indica pra galera que quer migrar, sabe? Às vezes o pessoal se coloca muito pra baixo. Tipo assim, como é que eu vou pra uma profissão nova se eu não sei fazer nada, sabe? E às vezes o pessoal se boicota. Porque você tem diversas skills que talvez você só não deu o nome adequado, sabe? O nome que tá Uhum. hypado, assim. E essa transição, ela foi suave, foi desafiadora? Ai, foi bem difícil, porque uma coisa é teoria, né? Outra coisa é prática. E é o que a gente vê muito, assim, por a gente fazer mentorias, eu vejo muito que às vezes a pessoa ela quer fazer um curso e ela quer aplicar exatamente o que ela viu no curso. E daí, se ela não consegue aplicar, ela se frustra ou ela acha que ela não é capaz, que aquela profissão não serve para ela. E eu vejo que produto é muito flexível. Nem sempre você vai usar as mesmas ferramentas em empresas diferentes. Então, hoje eu vejo que cada empresa é um contexto, é uma situação, cada time é um time. Às vezes você atuava dentro das cerimônias com um time numa empresa que você trabalhou, mas na próxima não. Você vai ficar mais no olhar estratégico. Às vezes você escrevia story, né, user story, agora você não faz mais isso. E eu vejo que cada cenário é um cenário, então vale a pena a gente se adaptar para saber trabalhar. Mas foi muito difícil no início, porque a gente tinha essa consultoria de Agile, então eu acho que foi o único lugar que eu consegui aplicar bem by the book, assim. Como era presencial, a gente colou, tipo, post-it nas paredes todas, fez um Scrumban lá, né, colocou. Aí a gente priorizava, sentava todo mundo para discriminar o que ia ser feito, aí pontuava, e daí cada um tinha um gráfico onde ia, tipo, anotando quantos pontos fez por dia. Aí a gente tinha uma retro onde a gente discutia cada ponto, sabe? Era bem by the book. Que para aquela empresa funcionou, porque era um cenário tão desorganizado que precisava primeiro ir para uma coisa super rígida, sabe? Seguir todos os passos, todo mundo Uhum. seguir aquilo, para depois você conseguir flexibilizar. Então foi legal por isso, mas foi bem desafiador, porque você começa a lidar com problemas que meio que você não lidava antes, né? Então, antes, quando existia um problema no produto, não tinha nada a ver com aquilo, né? Isso era problema de time de tecnologia e eles davam uma data e depois daquela data a gente lidava com aquilo. Quando você está dentro de produto, é um problema seu. Então, por mais que você não faça cerimônias com o time, não esteja ali junto com eles o dia inteiro, é sua responsabilidade, né? Você precisa garantir que as coisas também vão acontecer, que se tiver impeditivo você vai resolver, alinhar as informações. Então, eu acho que o mais difícil é você fazer esse gerenciamento inicial e principalmente gerenciar stakeholders que não têm cultura de produto. Que eu acho que é o mais comum hoje em dia, porque várias empresas elas estão se abrindo para essa cultura de produto, mas as pessoas não entendem bem o que é produto e delas esperam coisas diferentes, principalmente stakeholders tipo, C-levels. Eles estão tão acostumados a tocar a empresa de um jeito que é muito difícil também para eles entender que pode ter uma outra forma ou que a gente agora vai seguir por esse caminho e ter toda uma explicação, né? Então, geralmente no início você precisa meio que evangelizar sobre o produto, deixar muito claras as motivações do porquê que você está fazendo o que você está fazendo, porque no fim são os donos da empresa, né? Então, eles criaram a empresa, eles deu certo até agora, porque que com você teria que ser diferente, sabe? Então você precisa fazer as coisas um pouco, talvez um pouco mais devagar, mas sempre deixando muito claras as motivações, os resultados, conversando com as pessoas. Eu acho que no início a gente é muito ferro e fogo, sabe? Então tem que ser assim, as pessoas têm que entender se quer trabalhar com
Se eles querem ter produto na empresa deles, eles têm que aceitar. Eu acho que a gente é muito duro no início. Aí depois, conforme você vai avançando na profissão, você fica mais flexível, você entende que não é exatamente assim, né? Que as coisas não são uma linha reta, tem que ir se adaptando. É legal, essa adaptação é essencial, né? E até para garantir a velocidade das entregas, né? Sim. E o seu envolvimento na comunidade começou antes mesmo de você estar atuando com o produto, então. Sim, eu recomendo muito para as pessoas. Eu tenho visto bastante, porque produto ficou, se popularizou, né? E eu tenho visto várias pessoas procurando mentorias inicialmente, onde elas não conhecem mais ninguém de produto, sabe? Elas querem migrar, mas por ser muita coisa online, tipo evento online, o home office, tá mais difícil às vezes as pessoas conhecerem pessoas de produto para fazer um bom networking, sabe? E daí eu sempre recomendo, procura a comunidade, porque na comunidade vai ter alguém disposto a conversar contigo, sabe? E tá tudo bem você abordar desconhecidos, né? Às vezes as pessoas acham que o network tem que ser meio destino, assim, fui no evento, conheci uma pessoa. Na verdade, é um processo totalmente proativo, né? Você tem que construir a sua rede. Então, buscar comunidades, por exemplo, abordar pessoas no LinkedIn, para convidar elas para bater um papo. É o que eu falo para as pessoas, muita gente não vai responder, mas tem quem vai, sabe? E daí é nesses papos que você começa a criar a sua rede de networking, você começa a conhecer pessoas que vão conhecer pessoas. Então é super relevante tentar criar o seu grupinho mesmo, sabe? Ou pessoas, ou tentar ir construindo isso, porque é muito difícil hoje em dia, pelo menos para as vagas, você conseguir uma posição sem nenhum esforço, sabe? Só mandando currículo. Então é legal você construir seu network. E você acredita que hoje, por ser mais remoto, tá mais fácil ou tá mais complicado desenvolver essa rede de networking? Essa Eu rede de acho networking ficou que meio redundante, né? eu acho que facilita em muitos aspectos, porque antes, quando era só presencial, você se limitava à sua região. Então, você era meio chato, até, né? Você ia nos eventos, você tentava sempre conversar com as pessoas, aquelas coisas assim, tipo, aquela pessoa é do Product Manager, né? Quem escolhe as pessoas para vaga. Aí você tentava criar uma boa impressão, mas às vezes é difícil mesmo, né? E eu acho que o remoto facilitou muito, assim. Então você pode. Às vezes você não se identifica com alguém da sua cidade, às vezes não bateu o santo, mas você tem a possibilidade de conversar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Tem um site muito legal que se chama ADP que é um site onde você pode agendar mentorias gratuitas com pessoas do mundo inteiro. Então, você não precisa mais se limitar ao seu contexto físico, né? Você pode falar com pessoas do mundo inteiro, falar sobre produto. Eu já marquei conversas nesse site com, tipo, diretoras de produto de vários países, assim, e foi muito legal o feedback que elas dão, as conversas, te possibilita coisas diferentes, assim. E também você pode conversar com, por exemplo, pessoas lá da Bahia, de São Paulo. Você pode ir muito além do que o presencial, mas é isso que eu falei, precisa ser proativo, precisa mandar mensagem, precisa chamar as pessoas lá na comunidade, no LinkedIn. Você precisa realmente fazer esse esforço de convidar a pessoa para conversar. E eu sei que tem gente que é mais tímida, né? Então, talvez na hora da conversa já ir com algumas perguntas pré-prontas, sabe? Se o assunto não render muito, você pode, assim, fazer umas perguntas, tal. A única coisa que eu recomendo para as pessoas é se elas não tentarem fazer abordagens de coisas que elas poderiam achar na internet, sabe? Por exemplo, tem gente que quer muito, sei lá, falar com o diretor de uma empresa específica. Vamos supor, eu quero muito abordar o diretor do iFood. Não vai perguntar para ele, tipo, dicas de curso de produto, sabe? Essas coisas assim. É uma pessoa que tem agenda muito comprometida. Então, você precisa ter uma intenção naquela conversa que também faça sentido para a pessoa, sabe? Não pode ser uma conversa que só você vai ter ganho com aquilo, sabe? Então, por isso que eu sempre recomendo as pessoas entenderem onde elas querem chegar com aquele papo, onde é que elas querem chegar com aquela conversa, o que que elas esperam daquela pessoa. Porque senão, claro, as pessoas vão pensar, pô, tem 1 milhão de coisas para fazer, sabe? Por que que eu vou agendar o papo e a pessoa tá me perguntando coisas tão básicas assim, né? Essa é uma dica bem valiosa aí.
E para quem, assim, quando eu comecei lá atrás, o LinkedIn era muito fraco, né? Então, você ia para evento e tinha que se conectar diretamente com as pessoas e puxar papo. E eu sempre fui introvertido, até eu desenvolver minha capacidade de puxar assunto com pessoas aleatórias, demorou bastante. Então eu tinha um frio na barriga gigantesco para entrar em contato com alguém que eu achava legal, que eu queria ter aquele contato, conversar. Então, hoje realmente facilita, né? E até porque, até se for marcar uma conversa, você pode até criar um roteiro dessa conversa, né? Como você disse, né? Já vai com uma listinha, né, do que você quer conversar, porque esse roteiro até tira um peso das costas, assim, porque quando a gente é introvertido, muitas vezes não vem assunto na hora, bloqueia. É, Então, se você já vai com a listinha do que você quer conversar, pô, facilita a vida demais. e assim, uma coisa que eu aprendi também é que se a pessoa topou conversar contigo, ela quer conversar contigo, sabe? Uma vez eu marquei um papo com um PM da Spotify para trocar sobre busca, que ele era PM de busca, eu era PM de busca. E daí quando ele respondeu, eu fiquei meio em pânico, assim. Eu falei, meu Deus, que eu vou conversar com essa pessoa, sabe? Por que que eu mandei a mensagem? Eu fiquei meio assim. Meu Deus, aí eu programei lá o que eu queria falar, e daí quando eu fui pra conversa com ele, eu fui super séria, assim, né? Tipo, nossa, eu tenho que economizar o tempo dele, né? Não posso gastar o tempo dele. E ele super receptivo, super, assim, então eu senti que ele, tipo, ficaria conversando muito de boa, sabe? Então, às vezes eu acho que a gente dá um peso muito grande pra situação, que às vezes não precisa, sabe? Mas foi muito engraçado, eu fui super séria, ele começou bem descontraído, se importou com o que eu tava, não sei o quê. Aí eu falei, ah, beleza. Poderia ter vindo mais tranquilo, assim, sabe, pra essa conversa. Mas assim, é isso que eu falo. Algumas pessoas vão te responder e outras não. Semana passada eu mandei mensagem pra várias pessoas, sabe assim, tipo do Olingo. Eu mando às vezes pra pessoas aleatórias de empresas bem grandes, assim, que eu gostaria de trocar. Ninguém respondeu. Mas eu pensei, ah, beleza, faz parte, sabe? Porque alguém vai responder em algum momento, sabe? Eu vou mandar para vários e alguém vai responder. Porque no fim, para esses PMs internacionais, tipo, né? Eu não sou ninguém, não faz diferença, né? Mas se eu fosse fazer isso nacionalmente, tem PMs que eu já conheço mais, que eu tipo, tenho uma abordagem, aí me respondem mais facilmente, assim. Mas eu vejo, é difícil eu perder a desenvoltura, assim, né? Tipo, ai, mas faz parte do jogo, sabe? Se eu não fizesse isso, talvez eu não teria conversado com vários PMs aí que eu troquei ideia. E então, pessoal, entre em contato com a Camila, peçam uma conversa com ela aí, ó, Com roteiro, com roteiro. com roteiro, ó, sem pergunta que possa ser encontrada numa busca no Google ou no ChatGPT, por favor. Ah, e como é que começou o seu programa de mentoria? Fala um pouco dele. Então, eu e a Fê, eu comecei com a Fê, hoje ela é GPM no iFood, e a gente trocava muita ideia porque a gente já trabalhou juntas. E daí a gente falava, pô, tem tanta gente fazendo mentoria, será que a gente não consegue? Mas tinha muito aquela síndrome do impostor, sabe? Tipo, será que a gente vai realmente conseguir ajudar alguém? Será que faz sentido? E daí a gente criou primeiro as mentorias em grupo. Então, a primeira mentoria em grupo foi gratuita. Aí, assim, aí tem várias inscrições, né? Quando é gratuito, a galera se inscreve muito. Daí a gente validou, tipo, o modelo de negócio, pra ver se fazia sentido e tal. E depois a gente começou a cobrar pelas mentorias em grupo. Mas aí a gente foi percebendo que cada turma tem necessidades diferentes. Então a gente sempre ia adaptando o conteúdo, sabe? Então uma coisa que era para ser um pouco mais escalável, começou a toda a turma, a gente começou a adaptar muitos conteúdos para a necessidade da turma, ir atrás de coisas novas e tal. E daí chegou um momento que estava consumindo muito o nosso tempo. E daí a gente decidiu ir agora para a mentoria individual. E daí a gente vai bem específico na necessidade da pessoa, a gente faz uma pré-avaliação, aí conversa com ela durante a mentoria e monta um plano de ação para o problema que ela tem para resolver, né? Então, a gente saiu do modelo de mentoria em grupo, foi para o individual, porque hoje a gente entende que a gente está entregando mais valor, né? Tipo, e a gente também está aproveitando mais o nosso tempo nessa mentoria individual. Mas começou muito num papo de, ai, vamos fazer? Será que a gente faz? E daí a gente pensou no nome, aí criou o Instagram, aí a gente foi tentando assim, sabe? Mas tem muitas possibilidades dentro da área de mentoria que vão além, né? Tipo, por exemplo, produzir conteúdo de podcast, participar de livros, vai abrindo muito o leque de opções, né? Qual que é o nome do programa de vocês?
É Mentorando Produteiros. Se procurar no Google, vai achar vocês lá. Vai. Também no Instagram, a gente também tá lá. E essas pessoas que buscam mentoria hoje, elas já estão trabalhando e estão buscando, por exemplo, dar um próximo passo na carreira ou resolver algum problema interno dentro da companhia? Qual que é a maior problema que elas buscam resolver? Eu vejo dois tipos de mentores que existem hoje em dia, mentorados, né? Tem a galera que quer migrar para a área de produto, e daí eles não, meio que eles, não é que eles não têm ideia nenhuma, eles geralmente já fizeram, estão fazendo, sei lá, um curso da PM3, compraram um cursinho da Udemy. É uma galera que já fez muitos cursos de produto, mas eles não conseguem avançar em processos seletivos. E daí geralmente eles procuram a gente. E tem um outro grupo que são pessoas que já são mais seniors na área de produto, e daí elas fazem várias mentorias. Aí você vai vendo, tipo, a pessoa tá fazendo várias mentorias do mercado, porque eu acho que a senioridade você vai se deparando com um problema diferente, que estou virando sênior e eu sinto que eu preciso de alguém para dar um up, sabe? Tipo assim, dar um up na minha carreira. E daí, conforme você vai fazendo essas várias mentorias, esses vários cursos, você percebe que não é exatamente isso que vai mudar a sua vida, sabe? Porque às vezes as pessoas, elas são muito ansiosas. Então, às vezes você está lidando com um problema, que você tem a plena capacidade de resolver aquele problema. Mas você quer a opinião de outra pessoa para ver se faz sentido, sabe? Para seguir uma abordagem diferente. Quase como uma mentoria bem de opinião, assim, né? Ah, eu tô com essa situação, o que que você acha que eu devo fazer e tudo mais. Então, às vezes eu vejo, e é o que eu recomendo para as pessoas, se você vai fazer uma mentoria, que você tem um objetivo muito específico para resolver naquela mentoria. Porque eu já vi muitas pessoas irem fazer mentorias porque elas sentem que precisam aprender mais. E daí, quando elas fazem aquelas mentorias, elas ficam, ah, eu acho que eu esperava mais. Ah, não era bem isso. Mas é porque você já chegou numa fase dentro da sua senioridade que esses conteúdos não fazem mais sentido para você. Você precisa ir para contextos um pouco mais complexos, ter problemas mais complexos para a mentoria fazer sentido, sabe? Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa que fez um monte de curso, participou de mentorias e no final eu senti que, ai, não é isso, sabe? Não mudou a minha vida como eu achei que ia mudar, assim, sabe? E na verdade é porque a gente precisa lidar com contextos diferentes, poucos mais complexos, e existe isso na área, eu acho que em todas as áreas profissionais, de achar que a gente sempre tem que estar fazendo algum curso o tempo inteiro, né? E na verdade a gente precisa ter uma necessidade também para aquele curso. Então, é mais um curso que você vai colocar sei lá no LinkedIn que você fez, mas você não conseguiu aplicar, porque de fato você não tinha aquela necessidade, sabe? Tem que ter a intenção e de preferência com um problema na mão, né, para resolver, né? É, Acho que aí o mentoria ajuda muito nesse sentido. Se você tem um problema, aí você tem alguém que vai te ajudar na resolução desse problema e trazendo essa perspectiva, né? Senão vira um materialismo, né? Como você trouxe, né? De eu quero só mais, fui mentorado de fulano de tal, mas e aí? Que sim, problema que eu exatamente. resolvi? E recentemente você fez um intercâmbio? Então, o que aconteceu? Eu nunca tinha feito intercâmbio na minha vida, né? E eu não sei como. A nossa geração foi mais ou menos assim, não sei como tá as novas gerações, mas a gente tinha muita aquele. Meio que aquele checklist que você tinha que ter, tipo assim, sei lá, aprender inglês, fazer intercâmbio, trabalhar numa empresa X enorme. Meio que a gente ia fazer aquele checklist de tipo, ai, tem o sucesso, né? E eu nunca tinha feito intercâmbio, nos meus 20 e poucos, assim, porque, enfim, não tive condições, situações da vida, né? E daí eu decidi que eu queria muito ter experiência, assim. Por mais que não fosse, tipo, vários meses, eu descobri que tinha várias modalidades de intercâmbio, que, sei lá, você pode estudar uma semana, 2 semanas, um mês, sabe? Você pode estudar bem pouquinho se você quiser, mas ter experiência de ir para outro país, ter as aulas, eu fui fazer de inglês, né? Ter as aulas de manhã, e eu pensei, cara, vou pegar minhas férias e vou fazer isso. E daí eu fui para Malta, que é um país bem pequenininho, também é uma ilha, eu sei de uma ilha para outra ilha, onde eu tinha aula de inglês de manhã e de tarde eu tava livre para passear, sabe? Então, para mim foi ótimo, assim, porque daí eu fiz duas coisas que eu amei muito. E de fato, o inglês evolui, né? Isso é muito bizarro quando você percebe que, então era verdade, sabe?
estar em outro país, falando outra língua, fazendo aula de inglês, evolui o seu idioma, assim. E foi muito legal. E daí eu fiz um vídeo bem bobinho, assim, tipo no TikTok, de... Tem tipo uma trend lá que, meio que, não foi o fim do mundo, que tal coisa não aconteceu. E daí eu falei, não foi o fim do mundo ter feito o meu intercâmbio com 30 anos. E daí viralizou, tipo assim, viralizou muito, assim, aí muita gente comentou, e as pessoas, elas comentavam coisas muito fofinhas, assim, tipo, obrigada por ter compartilhado. E daí começaram a trazer relatos pessoais que, eu achei que eu tava muito velho para fazer intercâmbio, mas acho que é um sinal. E daí as pessoas contando que elas também fizeram intercâmbio depois dos 30, e uma galera muito jovem, tipo 19 anos, 22 anos, falando, ai, que bom saber que dá tempo, sabe? Porque a galera tem muita Que pira massa. sabe, de realmente achar que precisa fazer coisas antes dos 30 anos, assim. Então foi muito legal fazer, eu indico muito para as pessoas, assim, e dá vontade, assim, sabe? Dá vontade de você viajar e ficar estudando por aí, tipo, dá vontade, sei lá, de ir pra Coreia, aprender coreano de manhã e de tarde passear, sabe? Umas coisas assim. Porque, eu acho muito legal, né? Isso Continua vendo as séries coreanas? super, muito, eu ainda quero ir, eu quero ir pra Coreia. Ai, muito bom. E agora a gente vai entrar numa parte da entrevista aqui, Camila, que a gente vai simular algumas perguntas que geralmente a gente encontra em processos seletivos. A gente inspirar aí quem escuta a Beleza. gente e ver quem já está alocado há bastante tempo no mercado responderia essas perguntas. Mas bem tranquilo. E eu gosto de uma voltada a valores. Você recentemente trocou de empresa, né? Você está na Grão, que é uns 6 meses. Isso, vai fazer seis O que que você meses. dá valor? O que que você dá valor, assim, para a empresa que você está buscando trabalhar? Hoje em dia, o que eu dou valor é saber que a empresa ela tem um plano, sabe? Uma estratégia para seguir. Então é quando você analisa um pouco o histórico da empresa, conversa com os fundadores e você entende que existe ali uma intenção, um plano, e eles também são muito interessados de que os alunos, no caso, né, do produto da Gran, eles realmente conquistem os objetivos pessoais, assim. Então, você vê que existe uma intenção. Quando eu conversei com os donos, para mim foi muito impactante perceber que eles se importavam, sabe? Tipo, porque a gente está acostumado, ultimamente, na área de tecnologia, a ver diversas empresas onde você sente que as coisas não estão se conectando. E a gente está falando de dinheiro por dinheiro, negócio por negócio, claro. É um negócio, né? Tem que dar lucro. Mas você vê que existe uma intenção verdadeira de que os alunos possam aprender, de que eles tenham a melhor plataforma educacional, de que isso mude a vida deles. E tem várias histórias dentro da Gran. A Gran tem um podcast dos alunos que contam como eles passaram em concursos públicos e como isso mudou a vida deles. Nossa, me tocou demais. Tem umas histórias assim que você fica muito tocada. Você pensa, nossa, realmente passar num concurso público pode mudar a vida drasticamente de muitas pessoas. Isso é muito sério, sabe? E é muito legal trabalhar em produtos que você sente que eles estão mudando a vida das pessoas. Então, para mim faz diferença ver que os C-levels da empresa se interessam de fato, né, pela entrega de valor e não só pelo lucro. Também interessante para mim é observar que o produto ele se paga, né? Então, independente de investimento, ele dá lucro. Então, ele já passou daquela fase de ficar se provando. Claro, você sempre vai tentar inovar, lançar coisas novas, tentar novos mercados, mas é um produto que ele se paga. Eu gosto também de sentir a cultura da empresa. Por mais que às vezes não tenha uma cultura de produto, mas as pessoas elas se interessam por experimentação, elas gostam de falar com os usuários, o time se dá bem, tipo, as áreas se dão bem, ou tem algum tipo de conflito. Claro que nem tudo dá para saber na entrevista, né? Tem coisas que você vai ver no dia a dia, assim, né? Que faz parte. Mas eu vejo que isso faz muita diferença. Tipo, eu conversei com o tech manager que eu trabalho hoje, de sentir que ele ia me perguntar o que era importante. Então, eu acho que isso faz muita diferença, assim.
Você já trabalhou em alguma companhia que, por exemplo, não tinha uma cultura de produto e você teve que levar a parte de educação, inclusive, de que era importante? Já atuei. Eu acho que a primeira empresa que eu atuei, ela era assim. Então, você meio que tem que contextualizar. Claro que naquela época eu tive o apoio, do agilista que a gente tinha contratado, né, da consultoria de ágil, mas a gente tinha que fazer meio que uma evangelização do porquê que era importante, por exemplo, não colocar, tipo, demandas urgentes todos os dias para o time trabalhar. E daí a gente tinha que explicar, olha, se acontecer isso, eu vou atrasar essas entregas aqui, tudo bem? Ah, não tá tudo bem. Ah, então vamos negociar. E, e eu acho também que você conseguir, por exemplo, hoje na Gram, a gente tem um time de produto que ele é composto de. A gente tem um head, mas tem 4 PMs. Mas quando eu estava atuando com stakeholders, quando eu fui mais para a parte pedagógica, assim, me perguntaram, Cami, bem no início, né? Cami, só para entender, o que que faz um product manager, né? Qual vai ser o teu papel, né? Por que que, tipo, a gente está conversando, né? Basicamente, eles queriam entender o que que eles poderiam esperar de mim, por que que eles estariam conversando comigo, né? Até para entender por que que eles estavam investindo o tempo deles ali falando comigo. Então, eu vi ali, eu expliquei o que que era, o que que a gente ia fazer. E, às vezes, evangelizar sobre o produto nem é, tipo, você pegar, sei lá, um Inspired do Mashkega e falar para as pessoas, o conceito é esse. É você só começar a questionar do tipo, mas por que que a gente está fazendo isso? Qual o resultado que a gente vai esperar com isso? Ah, será que não vale a pena a gente investigar melhor? Será que para mudar isso a gente não vale conversar com os usuários? Hoje em dia eu entendo que evangelizar sobre produto não é só sobre você sentar com as pessoas e fazer um curso. É você ir mostrando para as pessoas por que que você está ali, qual é a diferença, a motivação das coisas que a gente está fazendo. Então eu acredito que, de certa forma, quase todas as empresas elas têm um pouco desse momento, né? Porque você vai trabalhar com times que não são da tecnologia. E eles não têm a obrigação de entender o que você faz e por que você está ali. Legal. O que você mais gosta de fazer no seu dia a dia de trabalho? Eu gosto quando eu tenho. Sabe aqueles momentos que você tem insights? Semana passada eu estava conversando com 2 pessoas do time pedagógico, a gente estava falando de adoção das funcionalidades, e daí a gente começou a entrar num papo, e a gente foi entender ideias, como a gente poderia vincular, e daí a gente foi cruzando com outras informações dos usuários. E daí, quando você vê, você está tendo um insight, ou você está construindo uma hipótese, está pensando numa validação que pode fazer sentido, sabe? Que você pode alterar alguma coisa do produto, assim. Isso eu acho que é o mais legal, assim, o que eu mais gosto de fazer é quando eu consigo começar a pensar sobre o produto e pensar, beleza, a gente analisou isso, a gente está vendo esses dados, o que que isso quer dizer, o que que a gente pode fazer com isso. E eu acho que era por isso que eu não curtia tanto Python, R, porque a minha pira não era, não era montar os dados, sabe? Não era pegar eles da base, mas era ter os insights em cima deles, né? Conseguir analisar eles, assim. Legal a reflexão. Por que você não gostou de Python? E o que você menos gosta de uma rotina de trabalho, tirando programação, assim, caso você precisasse? Nossa, eu acho que documentação. Nossa, eu acho muito chato, porque às vezes você vai anotando as coisas e, tipo, você tá anotando, aí você precisa documentar. E a gente sabe que o legal seria assim, tipo, acabei essa conversa aqui, vou documentar rapidinho. Só que não é isso que acontece. A rotina vai acontecendo, você tem várias reuniões. Aí você precisa separar um tempo na agenda para fazer documentação. Eu acho muito chato, mas é necessário, porque é nessa hora que eu vou documentando que eu também vou começando a cruzar algumas informações, vou começando a questionar, porque é a hora que você começa a estruturar a informação, né? Então você precisa estruturar para quando alguém for ler fazer sentido. E daí é nessa hora que você também começa a entender muita coisa. Assim, eu acho meio chato, mas é bem necessário, é bem importante. Você acredita que a ferramenta como o ChatGPT pode ajudar nessa criação de documentação? Hoje, já que você pode conversar com o ChatGPT e pedir para ele escrever algumas coisas? Pode. Eu conheço vários PMs que utilizam IA para ajudar na documentação. Eu confesso que eu sou meio antiga, assim, eu gosto de, apesar de eu não gostar de documentar, eu gosto de
escrever para pensar um pouco, sabe? Para ir fazendo sentido, assim. Mas tem várias, várias. Eu adoro aquelas que elas vão registrando a pauta da reunião. E daí você não precisa ficar lá preocupado com aquilo. Ou quando você vai fazer entrevista com usuários também, que já registra tudo que o usuário falou. Eu acho que tudo que economiza tempo é legal, mas tem documentações que são importantes você fazer, ou pelo menos você arrumar ali a formatação, organizar, porque tem coisas que você precisa repassar. Por exemplo, eu fiz agora recentemente entrevistas com alguns stakeholders que a gente está vendo o roadmap. E eles trazem vários insights super relevantes, então não daria só para eu pegar com uma IA, deixar tudo escrito. Eu precisaria realmente rever, eu preciso rever aquilo, organizar melhor o que eles trouxeram, porque a gente falou de muitas coisas, de vários tópicos, e também dessa conversa gerar outras atividades para fazer, né? Então, outras investigações, validações, e atrás de alguns dados para ir complementando o que a gente conversou, assim. Bom, e você tinha comentado agora há pouco, a gente tinha falado sobre as mentorias guiadas principalmente por problemas que a pessoa quer resolver. Você tem estudado alguma coisa ultimamente, algum problema que você está querendo resolver? Eu tenho ensinado o IA, porque como eu estou entrando nos projetos com IA, eu resolvi fazer algum curso. Eu pensei, beleza, eu tenho um conhecimento da internet, né, que a gente sabe, mas é legal ter um conhecimento técnico no sentido. Porque, assim, para mim a IA é só um tipo de produto que a gente está trabalhando, sabe? Eu acho que vai virar tipo commodity, assim, né? Mas eu estou fazendo um curso da Pendo e da Mind the Product, que é sobre IA para PMs. Mas é um curso curtinho, mas ele começa desde tipo, por que que você com PM tem que usar IA? Como que você pode explorar isso nos seus produtos? Até indo para uma parte um pouquinho mais técnica, assim. E eu também vou fazer um curso da Reforge, que é uma área, que é uma empresa de educação na área de produto mais internacional, assim, mas eles também têm um curso de IA para Product Managers. E daí vem uma galera assim, né, mais de renome, assim, de peso, assim, de empresas maiores, internacionais, para conversar sobre e dar esse curso de IA para PMs, assim. Esse é o meu foco, eu não vou investir mais nada nesse momento, porque senão eu também não faço nada, sabe? Não termino o curso, mas só fazendo um pouquinho, então tentando focar nesses dois, assim. Aproveitando que a gente está falando de IA, você vê alguma tendência para os próximos anos, fora o padrão do IA que a gente está vendo, alguma grande disrupção? Eu não sei se grande disrupção, mas o que eu tenho observado bastante é cada vez mais os profissionais empreendedores, tipo assim, por exemplo, eu tenho um emprego CNPJ, mas eu resolvo ter algo meu, né? Tipo, sei lá, fazer um MEI, alguma coisa assim. Eu percebo que isso vem muito do impacto que a gente teve com todos os layoffs que aconteceram. Porque, de repente, a galera percebeu. Isso é meio triste, né? Porque ninguém quer fazer isso, mas a galera percebeu que não dá para colocar todo o seu ouro num único potinho, sabe? Não dá para dedicar toda a minha vida para esse emprego CLT e colocar tudo que eu tenho nele, porque pode ser que de uma hora para outra eu não tenha mais. Então, eu entendo e estou vendo surgir muito essa necessidade dos profissionais terem uma segunda fonte de renda. E isso acaba gerando diversos tipos de impactos. Por exemplo, quando eu comecei a mentoria com a Fê, não tinha tantas pessoas oferecendo mentoria. Agora tem muitos profissionais oferecendo mentorias, muitos. Então você vai encontrar diversos tipos de mentorias. A mesma coisa com cursos. Ficou cada vez mais fácil você produzir o seu próprio curso, né? Então você pode gravar um vídeo, subir numa plataforma e gerar conteúdo. A mesma coisa em redes sociais, por exemplo, como o TikTok. É muito fácil você abrir a câmera e começar a falar sobre algum conteúdo até achar seu nicho. Então, eu vejo que existe muito essa questão da gente tentar procurar outras fontes de renda e outros propósitos que não sejam o nosso trabalho, né? Porque a gente entende que também isso não é mais garantia de nada. Então, eu vejo que isso vai acontecer. E eu acho que a gente também vai trocar de emprego, né? Em algum momento, assim como a gente já migrou, eu acho que migrações vão acontecer com mais frequência, porque por causa da IA, muitos empregos, de certa forma, vão ser substituídos, né? As empresas estão tentando fazer isso de alguma forma, né? Mas isso está acontecendo. E a gente vai precisar ir se especializando. E eu vejo que, por exemplo, hoje na área de produto, ter um curso X do mercado não é mais um diferencial. Então, para você ter um diferencial no mercado,
a gente vai virando influencer, sabe? Vai produzindo conteúdo. E eu percebo isso muito forte, assim. Então eu sinto que para você se destacar no mercado não basta mais ter cursos específicos ou ter trabalhado numa empresa muito específica. Hoje em dia, você precisa ser mais do que só um profissional. Você precisa postar conteúdo, você precisa estar engajado nas comunidades, se você puder palestrar, legal que você esteja lá. Eu percebo que hoje a nossa marca pessoal, ela conta muito, sabe? Quem a gente parece ser como profissional é mais importante num processo seletivo do que, de fato, quem você é. Claro que daí, se você não é aquela pessoa que você parece, em algum momento isso vai ficar muito claro, né? Mas eu vejo isso muito forte, assim, de tendência no mercado, a gente sendo forçado a virar algum tipo de influencer, assim, sabe? É o que está acontecendo muito no LinkedIn, né? Quando a gente abre o LinkedIn, todo dia Super, aparece um super. influencer novo lá. Bem isso. Você pode me contar aqui pra gente um desafio de carreira que foi bem marcante para você? Ah, eu tenho alguns que me marcaram bastante. Quando a gente trabalhou na Portabilis e a pandemia bateu, eu lembro que foi o impacto ter um software que não era nada voltado para educação online, né? E de repente ele tem que ser. Não tinha assim, não tem a possibilidade de não ser, tem que ser, sabe? Aquilo foi algo que me marcou bastante, Dá mais porque. detalhes para quem não conhece tanto. Não, beleza. A gente tinha um software, né, de educação pública que as escolas utilizavam e os diretores utilizavam. Então, os professores eles acabavam utilizando para fazer chamada, registrar materiais, tipo plano de aula. Os diretores também colocavam informações mais relacionadas à administração, e tal. E daí, quando a pandemia aconteceu, eles queriam usar o mesmo software para os alunos entrarem lá e consumirem as informações de lá. Então, os professores teriam que postar os conteúdos lá, os alunos teriam que acessar de lá. E para mim foi, eu adorei trabalhar na Portáveis por isso, porque era um cenário que, quando as pessoas têm acesso àquilo, né? A gente estava falando de famílias que às vezes nem tinham celular, ou tinha celular, mas não tinha internet em casa, então como é que ia acessar? E daí os professores iam criando várias estratégias. A gente teve que fazer uma live no YouTube para ensinar o professor a usar o Google Forms, né? Para que eles poderiam fazer as avaliações deles pelo Google Forms. Então, teve que adaptar uma funcionalidade que era um mural de recados, que quase não era utilizado, para ser a funcionalidade que o professor ia postar o conteúdo, ia colocar o link, né, tipo, para uma videoaula ou o link de uma avaliação, e o aluno teria que responder por lá. Então foi um cenário assim meio caótico, mas que deu certo, funcionou. E foi muito louco pensar que tudo isso aconteceu, né? Tipo, a pandemia de uma forma geral, e de como diversas realidades foram impactadas, assim. Então foi algo que me marcou. Logo que eu saí da Portáveis, eu fui para outra empresa de delivery e a tribo que eu entrei era uma tribo para construir um pagamento online do zero. Também foi uma coisa que marcou, porque ninguém entendia de pagamentos online. Tipo, eu nunca tinha trabalhado, os devs não tinham trabalhado, ninguém trabalhava. Então foi uma coisa super do zero, assim, desde entender todas as conexões que a gente ia ter que fazer para fazer pagamento online, como que a gente ia fazer o split de pagamento, como que o lojista ia conferir que deu certo a venda e quanto que ele tinha que receber. Assim, foi bem complexo, mas foi também um desafio interessante para ver que dá para fazer, sabe? Às vezes, hoje como uma pessoa de produto, eu entendo que por mais complexo que seja um desafio ou que seja muito técnico, dá para fazer, dá para quebrar. Você consegue pensar como uma pessoa de produto ali dentro, você tem espaço para aquilo. É importante, sabe? Porque existia muito uma época de times muito técnicos acharem que não precisassem de uma pessoa de produto. E faz diferença ter uma pessoa de produto nos times técnicos também, para ajudar a galera a pensar muito na motivação daquilo, se faz sentido ou não. Então foi bem legal. Na minha última experiência na UB, logo que eu estava saindo, a gente teve que lançar um chat com IA também. Em 2 semanas, foi bem corrida, assim, foi bem maluquice, mas deu certo também. Então, a gente cortou muito escopo, a gente decidiu muita regra de negócio. Então, foi legal para ver que dá de fazer também. E eu acho que hoje na Grã tem o desafio aí de administrar muitos contextos ao mesmo tempo, né? De, por exemplo, cuidar mais de uma tribo, mais de um problema, muitos stakeholders. Então, eu acho que tudo isso é bem desafiador, assim. Legal. Bom que você trouxe vários desafios. Ah, é.
Desafio que não falta na nossa área, né? Exatamente, exatamente. E qual que você considera que é a sua maior conquista profissional? Eu acho que foi mês passado, em dezembro, eu palestrei no PCamp, que é o maior evento de produtos da América Latina. Então eu estava assim, muito feliz de ter apresentado, palestrado e tal. E, e era uma coisa que eu queria muito. Início do ano, para fazer aquelas metas assim, eu tinha colocado que eu queria palestrar no PCamp. E daí, quando eu consegui de fato fazer isso, eu fiquei tipo, nossa, sabe? Claro, a gente trabalha para isso, né? Mas é muito legal você ver que você alcançou alguma coisa. Para mim, é um dos mais importantes pela relevância e pelo impacto, sabe? O número de pessoas que alcança, o impacto que tem até na sua, na sua persona como influencer, né? Aí para o mercado, você aparecer palestrando num evento assim, então foi bem importante. Que você falou sobre o que lá? Eu falei sobre processos seletivos. Eu dei dicas para a galera que está tentando passar em processos seletivos, de como eles podem fazer isso melhor, sabe? Traz uma dica aqui pra gente então. Olha, uma dica. Eu dei várias dicas, mas eu acho que duas dicas importantes é construir o seu grupinho, tipo assim, sei lá, no WhatsApp, de pessoas que também estão procurando as mesmas vagas que você. Porque não para competir, mas para se recomendar. Então, por exemplo, um recrutador me chamou hoje para uma vaga, eu vi que não tem nada a ver comigo, mas eu vou indicar alguém do grupo. Ah, eu participei de uma vaga, fui até X step, mas não deu para mim, mas eu posso recomendar a outra pessoa. Recomendação faz muita diferença. Várias entrevistas que eu consegui quando eu resolvi trocar de empresa foi assim, tipo, eu fui direto pro recrutador, porque eu tenho um grupinho, né, de vários PMs, e a gente se ajudou muito, assim, então a gente fazia muita recomendação para os outros, assim. Então a gente conseguia pular várias etapas do processo seletivo e ir direto pro recrutador, conversar direto com o recrutador, porque era indicação de alguém que, eles curtiram, tal, então vale muito a pena ter o seu grupinho de apoio, e por isso que é importante construir, conversar com as pessoas, entender os momentos delas, esse tipo de coisa, assim. E daí, para quem, sei lá, tá sozinho, a comunidade é um start para isso. E a outra dica é abordar recrutadores. Muita gente acha que é só enviar currículo e falar, fiz minha parte, sabe? Mas o que eu fazia? Eu vi uma vaga que eu gostava, eu ia no perfil da empresa no LinkedIn, procurava todos os recrutadores e mandava uma mensagem. Falava, oi, fulana, eu sou a Camila, eu vi que tem essa vaga X, acredito que eu me adeque, porque, sei lá, eu tenho mais 5 anos na área de produto, trabalhei 7 anos na área de inteligência, nananã. Mas, se não fizer sentido, eu fico feliz da gente ter feito contato, sabe? Mandava para vários recrutadores. Daí, novamente, tem quem vai te responder, tem quem não vai. Mas muitas das entrevistas que eu fiz foram por esses dois caminhos, abordando recrutadores e pessoas me recomendando. Então, isso eu acho que faz muita diferença. E muita gente me perguntava, e se eu ficar produzindo conteúdo no LinkedIn? Não é isso que vai trazer vaga, sabe? Tipo, o mercado tá tão concorrido que vai ser muito difícil um recrutador olhar um post seu e falar, nossa, perfeito para minha vaga, sabe? Esse conteúdo, assim. E daí eu falo para as pessoas, produzir conteúdo é para você construir a sua notoriedade dentro da área. É para as pessoas começarem a conhecer você, saber quem você é, o que que você pensa sobre alguns assuntos que você está fazendo. Procurar a vaga é proativo, procurar a vaga é abordar recrutador, é pedir recomendação, é estar ali o tempo inteiro, sabe? E uma coisa que eu brigava muito com uma amiga minha é que ela viu uma vaga e ela deixava para se candidatar, tipo, 3 dias depois. Não dá, tem que ser, tipo assim, ó, vi a vaga, vou me candidatar na hora. Então, ter, tipo, LinkedIn ajustado, currículo pronto, tudo isso facilita muito, sabe? Mas é proatividade mesmo. Nossa, ótimas dicas. E novamente volta até o ponto que a gente falou lá atrás, né, de networking, de comunicação, Super. né, de botar a cara a tapa ali e correr atrás mesmo através da comunicação. Falar com as pessoas, criar esse grupinho aí é comunicação pura, né? Não, esse grupinho é ouro, assim, porque tava todo mundo querendo procurar emprego, sabe, trocar. Aí a gente se juntou todo mundo e surgiram várias dicas desse grupo, assim, foi muito legal. Eu pelo menos geralmente toda empresa que eu passo eu deixo um grupinho. Eu no caso é criado um grupinho do pessoal daquela empresa. É Então, bem isso. e são contatos que duram a vida inteira, assim. Eu tenho contatos do primeiro grupinho lá de trás, que na época o WhatsApp nem era tão usado, a gente criou um Slack.
E esse Slack tá lá até hoje, a gente fala pouco, mas volta e meia a gente troca uma ideia lá e reaquece conforme a necessidade. A gente troca uma ideia, é bem rico. Pô, isso é muito legal. Nossa, vale muito a pena. Onde você se vê na sua carreira em 5 anos? Ou Olha, outro timestamp aí? é difícil, né? Mas eu me vejo assim, usando mais a minha skill de comunicação, assim, de influência, sabe? Talvez palestrando mais, tendo cursos próprios, tenho várias ideias. Ó, Mas tendo mais conteúdos próprios, fazendo parcerias, mas estando mais presente, por exemplo, com a minha marca pessoal como profissional. E eu acho que profissionalmente é difícil você falar assim, ah, gostaria de ter um cargo de liderança. Porque é muito louco o mercado. Então pode ser que agora seria muito legal ter um cargo de liderança. Daqui a 10 anos é muito legal ganhar em dólar, sabe? Essas coisas assim. Então, eu acho que eu gostaria de estar lidando com cenários um pouco mais complexos, no sentido de poder desenvolver mais a minha habilidade de estratégia, assim. legal. Você lembra de algum feedback marcante que moldou assim alguma característica sua? Aquele feedback foi essencial. Sim, eu lembro, eu tive um lead muito bom e ele sempre pegava muito no pé do tipo, tem que pensar no porquê. E quem é de produto sabe, a gente tem que pensar no porquê antes do como. E muitas vezes, quando a gente está na área de produto, a gente quer entregar logo. Ah, vamos definir escopo e entregar. E às vezes você é muito sucinto, muito rápido no porquê você está fazendo aquilo. E tudo bem, porque às vezes o porque ele pode vir depois, você pode ter um insight, ou vem totalmente top-down e né, não tem o que fazer. Mas hoje em dia eu tento entender melhor o porquê que a gente está fazendo as coisas. Mesmo que às vezes você já tenha recebido algumas demandas que precisam acontecer, por que as pessoas acreditaram naquilo, de onde que motivou, às vezes não tem dado, mas você pode ir atrás desse dado. Porque para mim é muito difícil definir uma coisa que eu não acredito. Tipo assim, como é que eu vou definir isso aqui se eu acho que é meio zoado, sabe? Mas é muito aquele de discordar concordando. Então é legal você entender a motivação por trás, qual foi a linha de raciocínio, para você conseguir argumentar com isso, dialogar. E por causa desse pensamento, para mim um aprendizado muito grande é que entregar valor também é impedir que funcionalidades subam, sabe? Às vezes não tem sentido você fazer algo que você achou que fazia sentido. Por exemplo, ah, eu quero construir um onboard num produto. E daí você fez discovery, decidiu como que vai ser feito, mas daí você entendeu mais o contexto, você conversou com mais pessoas, outras coisas aconteceram no meio do caminho e você entendeu que aquilo não faz mais sentido. E muitas pessoas pensam assim, ah, mas eu já fiz o discovery, mas naquela época não fazia sentido. É mais barato não fazer do que fazer uma coisa que não vai gerar valor, sabe? Então, esse dia eu estava conversando com uma amiga minha que ela estava numa empresa, ela falou, nossa, eu não lancei nada. Mas eu falei para ela, mas o que você impediu de lançar? Porque impedir também é importante. A gente também é pago para isso, sabe? Para decidir o que não vai para o ar. Então, eu acho que isso também é um aprendizado bem importante. Às vezes a gente fica tão focado numa entrega de valor de número, tipo, ah, eu aumentei X%, não sei o quê, né? Mas às vezes, impedir a empresa de gastar R$ 1.000, X, né, sei lá, R$ 200.000, também é um grande resultado. Realmente, é um dos papéis do produto, é essencial, né? Decidir o que não lançar e o que lançar. É. Porque se depender muitas vezes da cabeça do CEO, vai lançar 1,5 milhão de coisas sem porquê nenhum. E o que você faria se não precisasse ganhar dinheiro? Ah, essa pergunta é muito boa, né? Eu acho que eu ia virar tipo influencer de arte. Eu ia ficar viajando, visitando museu, assim, fazer meus conteúdinhos, assim, ah, essa obra aqui, tipo assim, né? Ela existe por causa disso aqui, foi pensado nisso. Uma vibe bem cult. Aí depois sai pra tomar um cafezinho, umas coisas assim, sabe? A vida é boa. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Trabalhando para isso, né? E deixa uma última dica aí para quem está procurando emprego. Você já deu algumas, mas para quem acabou de passar por um layoff. Eu acho que eu dei duas dicas, né? Acho que uma terceira dica é não jogar contra. Tipo assim, por exemplo, você vai para uma entrevista, aí alguém te pergunta: "Ah, que pontos você tem para melhorar?". Pô, não tô dizendo para você mentir, mas não joga contra você mesmo, sabe? Então, não vai lá e mete uma super coisa que você tem que melhorar, que tipo acaba com você e te detona. E daí uma dica que eu recebi para mim faz muito sentido no processo seletivo é
se a vaga é para um produto técnico, seu ponto a desenvolver é discovery, sabe? É uma coisa que não vai atrapalhar a vaga. Se a vaga é mais de discovery, seu ponto a desenvolver é técnico. Então, por exemplo, uma vaga para trabalhar com um produto super front, assim, tipo a busca. Né? Você vai trabalhar com usuários, a gente precisa converter mais na busca e tal. Você pode falar que seu ponto de desenvolvimento é que você queria entender um pouquinho mais como é programar, sabe? Porque você tem interesse um dia em conseguir dialogar um pouco melhor e tal, não sei o quê, mas não te tira daquela vaga. E a mesma coisa quando é um produto muito técnico, tipo, eu trabalhar com meio de pagamento. O que você tem de pontos a melhorar? Eu acredito, por exemplo, que eu poderia melhorar na minha análise de front-end, sabe? Quando eu vejo um layout. E às vezes eu não consigo interpretar quando uma informação é boa para estar naquela posição ou não. Porque não tem nenhuma relação com você de fato, tem relação com o X, sabe? Então, é mais nisso, assim, é para você não jogar contra. Porque de fato, quando as pessoas fazem uma entrevista, elas já estão te analisando. Então, quando elas fazem esse tipo de pergunta, é só para ver se você é uma pessoa normal, né? Que você vai responder e tal. Mas não é para você, sei lá, abrir seu coração e ser muito vulnerável numa entrevista. Eu acho que isso pode jogar mais contra do que a favor. Eu conheço pessoas que foram muito vulneráveis na entrevista, tipo, falaram coisas que elas realmente tinham ansiedade em relação, medo, e o recrutador falou, acho que ainda não está pronto, sabe? Talvez ter mais emocionalmente não está tão estruturado, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu acho que às vezes as pessoas confundem esses momentos, os recrutadores, que eles são super legais, divertidos, tal, de que é uma entrevista de emprego mesmo, assim. É uma ótima dica. Eu confesso que eu sou essa pessoa um pouco mais sincerona e falo de tudo e aí já era. Não, teve uma vez que eu fiz uma entrevista que me perguntaram, seu ponto a melhorar, eu dei uma travada, assim, e daí eu fui sincera, eu pensei, gente, por que que eu fiz isso, né? Eu não passei. Porque, no fundo, as pessoas só querem saber se você sabe fazer produto, se você sabe se relacionar com outras pessoas, falar com o stakeholder, priorizar, sabe? Se você consegue fazer ali o que o cargo tá pedindo, né? E aí usa as próprias skills de produto para ser estratégica em relação à entrevista. Exatamente. Camila, chegamos ao fim da nossa entrevista. Quer deixar uma mensagem final? Eu queria agradecer, foi muito legal. Nem vi o tempo passar aqui, olhei o relógio. Mas queria convidar a galera, quem quiser se conectar no LinkedIn, trocar uma ideia, ou no Instagram, no Mentorando Produteiros também, a gente está super aberto para conversar. Nem tudo vira uma mentoria, né? Às vezes a galera vem pedir ajuda, a gente ajuda de diversos aspectos também. Então, eu fico super aberta. Legal, manda os links que eu coloco na descrição do podcast. Boa, boa. E eu fiquei impressionado, Camila, porque o nosso podcast, que é 1 hora e 2 de gravação agora, mas a quantidade de informação que você conseguiu condensar em 1 hora, eu acredito que você tenha uma habilidade de comunicação que é rara, que é conseguir transmitir muita coisa sem falar demais. Então você fala no. E espero que as outras pessoas que foram entrevistadas vão ser, não fiquem chateadas, mas é porque é raro a gente conseguir condensar tanta informação em 1 hora. E eu achei isso fantástico. Muito obrigado aí. Obrigada, obrigada, fico feliz. Muito obrigado, porque é uma skill bem valiosa. E obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito bom ter essa conversa, muitos aprendizados aqui, muitos ensinamentos para quem está buscando vagas, para quem está querendo trocar de carreira, né, fazer essa transição. Acho que você trouxe bastante inspiração para as pessoas e que elas podem, inclusive, fazer um intercâmbio após os 30 anos. Então, não desistam dos seus sonhos, né? E, pessoal, muito obrigado. Lembre-se de curtir, compartilhar. Esse é um podcast que busca gerar impacto na vida das pessoas que estão em busca de novas oportunidades de trabalho. Então, quanto maior o engajamento, mais longe chegamos e maior a chance de materializarmos esse impacto. Então, não custa nada ali um like, um compartilhar, coloca no LinkedIn, que é onde isso aqui vai bombar mais. E também esse é um podcast que tem o apoio da Code One. Então, a Code One patrocina esse podcast.
E na Code One a gente oferece soluções personalizadas para desenvolvimento e infraestrutura, outsourcing e team augmentation. Então, nossos serviços são desenhados para atender necessidades específicas das empresas. Se estiver querendo tirar alguma ideia do papel, a gente tem time de desenvolvimento, tem time de produto. Manda uma mensagem lá em codeone.com.br, marca um papo comigo que a gente vai entender as suas necessidades e buscar alocar o nosso time. Muito obrigado de novo, Camila, e até a próxima. Até mais.